Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que você está vendo esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o professor José Augusto Guenin, do Departamento de Física do ISEX, e esse semestre, junto com o professor Marcos Veríssimo, a gente está dividindo então a equipe de Física 1. Né? Então, se você está matriculado na turma M1, você vai ter aulas comigo, né? E o objetivo desse curso é fazer o objetivo desse vídeo é fazer uma apresentação do curso para vocês. Tá? Então, você está na turma M1, você vai estudar comigo. As nossas aulas serão às terças e quintas, de 10 ao meio-dia, na sala 207C. Os horários de atendimento, eu tenho que oficializar uma hora aqui de atendimento, então, às terças-feiras, de 13 às 14 horas, na sala 309C, a princípio. Tá? Nós vamos estar disponíveis para atender, mas eu estou na UF todos os dias. Vocês podem me procurar, se eu não estiver em aula ou fazendo algum outro trabalho de pesquisa ou orientação, a gente pode tirar dúvidas suas com certeza. Né? As provas, das 3 provas do curso, serão feitas aos sábados, né, conforme o horário que está lá no sistema da disciplina. Né? E somente as provas ao sábado, então. E as aulas às terças e quintas, nesse horário aí. Tá? A estrutura do curso, né, o curso é em equipe, então as 2 turmas de Física 1 vão seguir basicamente o mesmo cronograma, com avaliações conjuntas. Tá? E para isso a gente vai utilizar métodos ativos de ensino, mais precisamente sala de aula invertida e instruções por pares. Tá? Vamos falar rapidamente sobre isso para você entender o porquê do uso desses métodos e qual é a ideia da equipe, né, ao implementar esses métodos. Tá? Bom, um trabalho bastante interessante do Edgar Delos, de 1969, né, mostrou o seguinte, que se você pegar uma pirâmide, a ponta da pirâmide aqui, né, são as ações de estudo. Então, se você só lê, depois de 2 semanas, você lembra de 10% do que leu. Se você ouviu, 20% do que você ouviu, você lembra. Se você viu, 50% do que você viu, você vai lembrar depois de 2 semanas. Se você vê e ouve, por exemplo, assiste um filme ou uma videoaula, né? Depois de 2 semanas, você vai lembrar de 50% do que viu e ouviu. Se você participa de uma discussão, se você fala, né? Se você discute, você vai lembrar de 70% do que você falou depois de 2 semanas. Ou se você faz uma simulação teatral, aí no caso para a gente não é muito boa a coisa, mas se você, por exemplo, executa uma tarefa, bota a mão na massa, daqui a 2 semanas você vai lembrar de 90% do que você fez. Tá bem? Então, veja bem, a ideia para você, se você quiser dominar, né, melhor, absorver melhor os conteúdos que estão sendo aprendidos, o ideal é que você faça. Que você fale e faça. Fale e faça. Tá? Bom, a pirâmide de Bloom, ela foi também trabalhada pelo Bloom na década de 70, se não me engano. Tá? E ele estabelece níveis mais básicos de aprendizagem de lembrar, tá? E aqui assistindo, participando, você vai fazendo, né? Aqui eu trouxe para cá, aqui essa figura traz a ideia do Dale, tá? Então esses são níveis mais baixos de aprendizagem. Você vai lembrar, é o nível mais baixo, você lembra do que é. Depois você compreende o assunto. Depois você aplica, analisa, avalia e cria. Tá? Então, normalmente no método tradicional, que é o que acontece na maior parte das aulas, o que acontece? O professor ele vai dar aula para você, você vai assistir a aula, vai prestar atenção na aula, e aí você... Então, voltando aqui, ó, numa aula tradicional, o professor ele ensina meio que sozinho, né? Ele dá aula, você vai lá, anota, presta atenção no que ele está falando,
Você anota as coisas e depois você vai fazer a lista de exercícios sozinho. Vai procurar para tirar dúvida depois, mas a aplicação do conteúdo você faz sozinho. E a parte mais difícil, tá? Isso aqui em cima é quando você já vai produzindo conhecimento, né? Mais a nível de pós-graduação, doutorado, por exemplo, você tem que produzir conhecimentos inéditos. Mas aplicar e analisar e até avaliar, um aluno de graduação deve saber, deve conseguir avaliar, fazer avaliação, por exemplo, né? Criar também, mas, enfim. Mas o fato é que isso aqui, olha, o que o professor faz em geral, você só retém estatisticamente 25%. Aí você pode pensar 50%, você assiste e vê, né? Pois bem, nos métodos ativos, o que é o método ativo? Onde a participação do aluno é mais efetiva no processo de aprendizagem. Tem que entender, tem duas coisas: ensino, aprendizagem. Isso é um processo conjunto, tá? Então, normalmente cabe ao professor ensinar e o aluno aprender. Só que se não houver uma conexão entre isso, bem estabelecida, né, não ocorre o processo ensino-aprendizagem, né? Então a ideia é que o aluno, participando mais do processo de ensino, vai facilitar a sua aprendizagem. Então, olha só, essa pirâmide aqui, olha, palestra, leitura, audiovisual, demonstração. Então, aulas tradicionais, são chamados métodos passivos, você só assiste e lê, né? Você tem 50% no máximo de possibilidade de aprendizado efetivo, vamos dizer assim. Com métodos ativos, onde você está em grupo de discussão, você pratica, né, você faz atividades. Aqui é ensinar aos outros, né, o uso imediato. Então, quando você está em grupo e realizando atividades, o seu potencial de aprendizagem é maior. Tanto é que tem uma pesquisa nos Estados Unidos, onde a maioria desses métodos foi desenvolvida, né, que mostra que em disciplinas de ciência, engenharia e tecnologia e matemática, onde é utilizado o método ativo, o aluno tem 1,5 vezes mais chances de ser aprovado na disciplina onde tem métodos ativos, tá certo? Bom, os métodos que a gente vai usar são sala de aula invertida, né, o Flipped Classroom, né, e ela funciona da seguinte maneira. Diferente do método tradicional, onde o professor apresenta o conteúdo, faz os exemplos mais simples e deixa a lista com problemas mais complicados para você fazer, isso é feito como autoinstrução para o aluno. Então, o aluno, antes da aula, ele estuda, seja através de uma videoaula, e é o que nós vamos ter no curso, a gente vai falar já, faz leitura de livros, textos, tá certo? E exemplos, resolve problemas, né? Faz exemplos simples, aplicações simples e imediatas. Isso ele faz sozinho, na parte antes da aula. Durante a aula, ele vai trabalhar, ele vai fazer, vai botar a mão na massa com a orientação do professor. E para isso, né, ele vai pensar, ele vai discutir, ele vai pensar em problemas. Para fazer isso, nós vamos usar um outro método que é a instrução por pares, tá? E também resolução de problemas na sala pelo aluno com orientação do professor. Depois da aula, o que tem? O aluno vai estudar revisando o conteúdo e ampliando as aplicações, por exemplo, através de listas de exercícios, tá? Então, basicamente, esse é o esquema da sala de aula invertida. Instrução por pares, basicamente, isso aqui é o original, né? Tem uma breve explanação para o professor, é apresentado um teste conceitual. Se vocês acertarem, menos de 30%, né, da turma acertar, porque todo mundo entendeu muito pouco do conceito, a gente volta para a explanação, tem uma nova votação, né? Daí, se ficar entre 30% e 70%, vocês vão conversar entre vocês, por isso que é a instrução por pares, e uma nova votação é feita. Se mais de 70% da turma acertar, mais 70% acertar, a gente vai discutir a questão, vou apresentar o resultado, né, o gabarito, a resposta, e a gente segue para outra, né? Então, esse aqui é basicamente
passa para o próximo teste. Esse que é basicamente a instrução por pares. A gente vai usar como atividade de aula, né? A gente não vai fazer essa explanação aqui. A gente vai aproveitar o que vocês leram em casa e assistiram nos vídeos, tá bem? Bom, a gente vai usar esse aplicativo aqui, o Plickers, tá? Que são cartões. Quem ainda não conhece vai ver na próxima aula, na quinta-feira. São cartões onde vocês podem escolher até 4 opções, né? E a leitura é feita com celular ou com tablet. Tá aqui, o professor faz essa leitura e a gente consegue contar as respostas certas e aí fazer aquele percentual de 30% a 40%. Tá bem? Então, na quinta-feira a gente vai testar isso aí. Mas a nossa metodologia, então, ela na pré-aula, o que nós vamos ter? Material de estudo prévio, vão ser videoaulas, essas videoaulas vão estar disponíveis para você fazer, tá? E questionário eletrônico. O questionário eletrônico são as questões simples de aplicação imediata dos conceitos que vocês vão estudar aqui, tá? Então são videoaulas e leituras do livro-texto. A partir disso, vocês vão fazer esse questionário e isso vai constituir o trabalho de casa, tá certo? A gente vai chamar de trabalho de casa isso. Normalmente, esses trabalhos vão ser disponibilizados na quinta-feira, né, depois da aula, na quinta-feira. E vocês vão ter até a próxima terça-feira, 1 hora antes da aula, para poder finalizar esse estudo e responder esse questionário eletrônico aqui, tá bom? Depois de uma hora, exatamente 1 hora antes da aula, nós vamos fechar o questionário eletrônico, tá? E aí liberar a correção. Você vai receber no seu e-mail a correção que você do teste que você fez, desse TC, desse formulário online que você respondeu. Tá? Na aula, o que a gente vai fazer na aula? A gente vai sempre começar na terça-feira com a primeira metade da aula com atividade de instrução por pares, tá certo? Para ver se você entendeu o conteúdo, o conceito estudado, né, previamente. Vamos fazer uma sistematização, vamos fazer pequenas exposições para sistematizar o conteúdo, isso na aula de terça. Na aula de quinta, a gente vai ter basicamente atividades supervisionadas, que são ou os textos, né, ou exercícios, né, e listas que serão feitas na sala de aula com a nossa superposição. No pós-aula, depois nós vamos disponibilizar listas de exercícios e alguns textos complementares em alguns capítulos. Tá? Então aqui nós vamos ter esse questionário eletrônico que vai ser um TC, isso vai contabilizar para a nota, eu já vou mostrar. E durante a aula, ao fim de cada capítulo, nós vamos ter um teste de aula. Esse teste de aula vai consistir de 2 questões, tá? 2 exercícios que vão ser feitos e corrigidos. E como vai contar como nota também, parte da nota. E essa nota, né? Essa é a avaliação. O que nós vamos fazer? Cada trabalho de casa vai ter um formulário eletrônico, que vai ser um TC. Então a média dos testes vai valer, aqui está errado, tá pessoal? Vai valer 10%, aqui que está certo, ó, eu não corrigi, mas vai valer 10%. A média dos TAs vai valer 20% da nota e a média das 3 provas, vai valer 70%. Então, olha só, a nota final vai ser calculada como 0,7 vezes a média das provas, 0,2 vezes a média dos TAs, que são os testes feitos em sala de aula, e 10% são as médias dos TCs que são feitos por vocês. Tá? Então, essas são as instruções gerais do curso. Para fazer esse método ativo, o que a gente precisa? Precisa de um ambiente virtual de aprendizagem. Nós vamos usar o Google Classroom. Eu vou parar aqui esse vídeo e vou fazer um próximo onde eu vou mostrar como aparecerá as atividades de casa e o acompanhamento do curso. Tá bem? Então, assistam, por favor, o vídeo 2. Obrigado e até já!